Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor possa estar com você nessa noite, possa estar no seu lar. Noite de quarta-feira, noite de restauração. Nova Vida de São Paulo tem por costume classificar as quartas-feiras como noite de restauração. E por que não, numa noite de restauração, não falarmos sobre sonhos, né? Estamos aí há pouquíssimo tempo de mais uma virada de um ano, mais um ciclo que se encerra, e um novo ciclo vem chegando, o ano de 2021 está às portas, e é muito comum, quando se passa de um ano para o outro, a gente renovar alguns sonhos, alguns planos que ficaram para trás, que não conseguimos realizar, desde um simples regime. Talvez você tenha se programado para fazer um regime esse ano e não conseguiu, e aí já afirmou na sua mente que, não, terminando a ceia, né, virando o ano, nós vamos começar o regime de novo, ou talvez você tenha se matriculado em uma academia e não conseguiu cumprir o plano e está falando aí, não, agora eu vou em 2021, vou voltar para a academia. Ou talvez um sonho de adquirir um veículo, uma casa própria, enfim, são diversos sonhos que a gente tem, né, no decorrer da vida, e, como eu falei, é comum que, pelo menos isso acontece comigo, eu não sei se acontece com você, quando a gente vira o ano, eu viro o ano ajoelhado nos pés do Senhor e entrego todo o ano seguinte, todo esse novo ciclo nas mãos do Senhor. E por que eu estou falando com isso? É porque nós vamos falar de sonhos. Eu conversava com o diácono Carlos, quando ele me chamou, ele falou, e aí, meu amigo? E aí, diácono? Vai gravar, não vai? E eu falei com ele, diácono, o meu esboço, a mensagem que eu ia trazer, já pregaram. Então, melhor a gente deixar para uma outra oportunidade. E aí ele falou algo muito interessante, que tocou no meu coração. Ele falou, meu irmão, se Deus está dando a mesma mensagem para várias pessoas, isso quer dizer que Ele quer confirmar algo no seu coração e no coração da igreja. Eu acredito que verdadeiramente o diácono foi usado por Deus, e nessa noite eu quero ser abençoado, porque passa por nós primeiro, e o meu desejo é que o Senhor possa abençoar você e a sua casa. Então nós vamos falar sobre José. José, um jovem de 17 anos, filho predileto do seu pai, Jacó, porque era o filho da velhice. Alguns estudiosos mencionam que José era meio mimado, os seus irmãos iam para o campo e José ficava com seu pai. Chegava um determinado momento, ele ia até o campo e ficava olhando o que os seus irmãos faziam de errado, e depois ele voltava e trazia aquela fofoquinha para o papai, né? E isso fazia com que os seus irmãos o odiassem. Além da questão da predileção, ele também era odiado por essa atitude que ele fazia. Pois bem, a história segue, e aí José tem 2 sonhos. E aí eu peço que você agora acompanhe comigo em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5. Eu quero convidar você a passear aqui na história de José. Eu não vou parar muito, porque é uma história muito conhecida, senão não dá tempo, mas eu quero mencionar alguns tópicos e algumas situações em que a gente percebe a intervenção de Deus para que o sonho de José, o sonho que Deus tinha a respeito de José, Deus deu esse sonho para José, então para que esse sonho se concretizasse, esses sonhos, Deus foi resolvendo algumas situações, digamos assim, no meio do caminho. Então, Gênesis capítulo 37, versículo 5. Já vamos falar sobre os sonhos. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu,
e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Na verdade, é que nem José, nem sua mãe, nem o seu pai e nem os seus irmãos sabiam que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo maravilhoso que aconteceria, e algo grandioso aconteceria no futuro. Na verdade, uma profecia da parte de Deus a respeito de suas vidas. A história segue. E aí, em determinado dia, isso vai estar lá no versículo 15, Jacó pergunta a José: onde estão seus irmãos? Eles foram trabalhar em Siquém? E a José: sim, eles estão em Siquém. E como era de costume, Jacó diz para ele: vai lá, busque informações, vê como estão os seus irmãos e venha me dizer o que está acontecendo. E aí acontece algo que não era comum acontecer. Lá no versículo 15, a Bíblia relata que José, ao ir ao encontro de seus irmãos, ele andou errante. Diz assim, versículo 15: e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou ao homem, dizendo: o que procuras? Eu fico pensando, por que a Bíblia, por que o autor do livro, ele menciona um homem, como já foi pregado nesse altar, a respeito de personagens que simplesmente eles aparecem no decorrer da história, cumprem o seu propósito, digamos assim, e depois não se ouve mais falar sobre aquele personagem. Não se sabe quem é, não se sabe o nome, mas ele, no caso deste personagem, no caso deste homem, a Bíblia relata que ele colocou José no caminho. Então, primeiro ponto, José andou errante. E quantas vezes acontece conosco? Quantas vezes aconteceu comigo e acontece momentos em que eu, humanamente imperfeito, andei errante pelo caminho, mas eu sei que Deus tem sonhos na minha vida, como teve na vida de José, e tem na sua vida. Então ele foi lá, muitas vezes, me resgatou, me colocou no caminho para que algo acontecesse, e nós vamos falar sobre isso já já. E a história segue, e a Bíblia relata que José foi então ao encontro dos seus irmãos, e lá no versículo 18, a Bíblia diz que José foi condenado à morte pelos seus irmãos. Sim, a intenção deles era verdadeiramente dar cabo da vida de José. A Bíblia diz que, viram-no de longe, versículo 18, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o quê? Para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador, vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu. E veja o que seus irmãos dizem: e veremos que será de seus sonhos. Quando os irmãos de José planejam a morte de José, eles mencionam a respeito dos sonhos que José tinha. Só que esses sonhos não eram possíveis de se matar, porque eles eram sonhos de Deus na vida de José. Eram sonhos da parte de Deus, e isso tinha um propósito. A história segue, e Rúben, o seu irmão mais velho, ele diz: não vamos matá-lo,
Por que a gente vai matar, vai sujar a mão de sangue, e vamos ter que explicar? E, na verdade, Rúben, ele queria que os seus irmãos jogassem José na cisterna, no poço, para que depois ele voltasse e resgatasse o seu irmão. E assim eles fizeram. Decidiram não matar José. Eles pegam José, jogam na cisterna, eles lhe arrancam a túnica que o seu pai havia dado, aquilo que o pai havia lhe dado de presente, que José devia ter muito apreço por aquilo, então eles arrancam aquilo de José e jogam José na cisterna, no fundo do poço. Calcule comigo. Imagine um jovem jogado no fundo do poço, sem alimento, sem água, nu, porque foi-lhe arrancado a túnica, certamente ele morreria. Ele também foi condenado à morte pela segunda vez. E então, nós vimos então a primeira intervenção, quando o homem coloca José no caminho. Segunda intervenção de Deus é que o plano de matar, ele é mudado, ele simplesmente é mudado. Aquela sentença de morte, ela é mudada, e aí José é jogado no poço. Vamos deixá-lo aí. Mas aí a gente vê uma nova intervenção. Vem passando uma caravana, e Judá diz: que proveito nós vamos ter em simplesmente matá-lo? Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um dinheiro com esse camarada. A gente vende ele, e depois a gente inventa uma história. Então, eu vejo aqui mais uma intervenção. Porque, como eu falei, certamente José morreria. Mas aí, eles resolvem vendê-lo. E assim acontece. José é vendido para a caravana, e então ele vai parar onde? Justamente na casa do comandante da guarda de Faraó, na casa de Potifar. Ele poderia ter parado em qualquer outro lugar, ser vendido por qualquer outra pessoa, mas não. Ele foi parar na casa de Potifar, alguém que era próximo de Faraó. Calcule comigo. Isso é ou não é uma intervenção de Deus? Tudo bem, a história segue. E aí, lá no versículo 39, no capítulo 39, no versículo 2, a Bíblia começa a falar a respeito de algo que começa a mudar. Por quê? Porque o Senhor estava com José, e ele foi o quê? Homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Potifar percebe que tudo que José coloca a mão, prospera. Onde ele colocava a mão, a bênção vinha para a sua casa. Ele, homem sábio, não era qualquer um, era o comandante da guarda, próximo de Faraó. O que ele decide? Vou colocá-lo para tomar conta das minhas coisas. Se tudo que ele coloca a mão prospera, deixa esse camarada trabalhar. Então, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor o abençoa na casa de Potifar. A história segue. E durante o período, José vai prosperando, mas numa determinada situação, ele está na casa, a esposa de Potifar, ela se sente atraída por José. Então ela diz: venha, deita-te comigo. E José diz: não, pecaria eu contra o meu senhor, no caso Potifar, e contra o meu Deus? De modo nenhum farei isso. Então, ela intensifica essa vontade, e aí, até no ponto que José precisa fugir. Na fuga, ela agarra a túnica, a capa de José, com tanta força que fica. Então, fica uma prova ali de que ela teve, de certa forma, uma conversa, algum tipo de discussão, um contato, e aí ela trama um plano. Ela calunia a José. Ela diz que José tentou agarrá-la, tentou violentá-la. Isso chega até Potifar. E o que ele faz? Ele, conhecendo o caráter de José, mas era a esposa dele que estava falando,
Então, mediante a prova que ela tinha na mão, ele joga José na prisão. E lá na prisão, Gênesis 39, 21, a Bíblia diz o quê? O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Mais uma vez, ainda que José estivesse na prisão, passando por uma situação adversa, Deus estava com ele. Mais uma vez, Deus garante o concretizar do sonho, mas José ainda não sabe o que vai acontecer. Então, dentro da prisão, existiam 2 trabalhadores de Faraó. Eu estou correndo um pouco com a história, mas eu sei que é uma história muito conhecida, para poder dar tempo. E aí o copeiro do rei e o padeiro tiveram sonhos. Então José interpreta o sonho, onde ele diz que um, no caso o copeiro, voltaria às suas funções e o outro seria decapitado. E aí ele fala para eles o seguinte: lembre-se de mim, para o copeiro, lembre-se de mim quando você estiver na presença de Faraó. Lembre-se que ainda estou aqui, diga a ele que ainda estou aqui, que sou homem inocente. E ele faz um trato, um pacto com José, de que ele falaria de José para Faraó. Mas a história segue e sucede exatamente como José havia falado. O padeiro morre, o copeiro volta às suas atividades, mas ele se esqueceu. Ele se esqueceu do que havia prometido para José. Vamos recordar o que aconteceu? José andou errante pelo caminho, foi condenado à morte, foi jogado no fundo do poço. Do fundo do poço, ele foi parar na casa de Potifar, foi caluniado, lançado na prisão, e agora José foi esquecido. Esquecido por alguém que ele confiava. Ele confiava que realmente o copeiro falaria dele para Faraó. A história segue, José é esquecido, o tempo passa, e aí acontece algo que começa a mudar toda a história. Faraó tem sonhos, ninguém consegue interpretar o sonho, e naquele momento, ele lembra: eu conheço alguém que interpreta sonhos. E ele relata isso a Faraó e diz: existe um homem na prisão que ele falou a respeito dos nossos sonhos e aconteceu exatamente conforme ele havia falado. E aí Faraó chama esse homem até aqui. Pois bem, José chega até a presença de Faraó, ele vai lá, fala a respeito dos sonhos e fala a respeito de 7 anos que passariam de muita abundância na terra do Egito e 7 anos de escassez. E ele aconselha ao Faraó o que deveria ser feito. Separe um homem, separem pessoas que façam a manutenção de tudo que você ajuntar nesse período de abundância. Você precisa se preparar para o período de escassez. E aí Faraó pergunta: quem que eu vou colocar? É esse camarada. Por onde esse homem passou, ele prosperou, vem aqui, não vejo em ninguém tamanha sabedoria para poder tocar esse projeto. E assim acontece conforme José menciona a respeito dos sonhos. 7 anos se passam de abundância, e depois chegaram o tempo da escassez, os 7 anos de escassez. Porém, o Egito estava preparado. José fez um excelente trabalho, um excelente administrador. Ele ajuntou durante aqueles anos, de forma que, no momento da escassez, todo o povo, no momento em que passava fome, eles se olhavam para o Egito. Eles olhavam para onde José estava e falavam: lá tem suprimento, lá tem alimento, lá tem provisão, lá existe vida.
E não foi diferente com os seus irmãos. Os seus irmãos também passavam dificuldades, e eles foram até o Egito procurar suprimento, procurar alimento, que lhes garantisse o quê? A vida. No momento em que eles se encontram com José, José imediatamente reconhece os seus irmãos, eles não o reconhecem, e a Bíblia relata toda uma estratégia que José trama para que ele pudesse trazer o seu pai ao Egito e pudesse se revelar aos seus irmãos e pudesse também se revelar ao seu pai. Até que, então, acontece que José se revela aos seus irmãos. Gênesis capítulo 45, do versículo 4 ao 8. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque havedes me vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, preste atenção nesse versículo, assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Eu não sei em que fase você está na sua vida, em relação ao seu sonho, em relação aos sonhos que Deus tem para você. Eu não sei se hoje você anda, talvez, errante pelo caminho. Eu não sei se você hoje tem uma sensação de morte, morte de sonhos, morte de projeto, morte espiritual. Eu não sei se hoje você se sente traído, ou se talvez você se sinta no fundo do poço. Não sei se você se sente caluniado, ou se talvez você foi esquecido por alguém que confiava em você. Eu quero dizer o seguinte, que em todas essas situações, todas elas, Deus está com você. Assim como Ele foi com José, Deus está com você em todas as situações. Fundo de poço? Condenação à morte? Nada disso pode apagar, pode destruir o sonho que Deus tem ao seu respeito. E sabe por quê? Porque os sonhos de Deus ao seu respeito, eles não abençoam somente você. Os sonhos de Deus ao seu respeito são sonhos que trazem vida. Vida para você e vida para as outras pessoas. Não foi assim que aconteceu com José? Calcule comigo. Se essa história, se Deus não tivesse trabalhando durante toda a história, o que seria de toda a terra? O que seria do próprio José? O que seria dos irmãos de José? Do pai de José? E talvez do próprio Faraó? O que seria deles sem suprimento? O que seria deles numa terra em que havia escassez? Deus faz todo esse plano, por isso que lá no início eu falei, nenhum deles sabiam o tamanho do projeto que Deus tinha. Através do sonho que Deus tinha na vida de José, através desse propósito, tudo o que aconteceu, todas as dificuldades, todo o caráter de José forjado nas dificuldades, no fundo do poço, na hora da morte, tudo isso foi com o propósito de trazer vida. E aí você pode perguntar assim, mas eu? Como que eu vou trazer vida? Que tipo de situação eu posso fazer para poder trazer vida para alguém? Eu quero que você leia agora, lá em João, capítulo 14, versículo 16, onde Jesus diz assim, ó, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. É esse Jesus que habita em você. É esse Jesus que habita em mim. O Espírito Santo, ele habita em você. E ele transborda em você vida. Ele diz que nós teríamos vida e vida com abundância. Você já imaginou você passar por uma pessoa que está desesperada e não tem mais para onde ir, e essa pessoa passa por momentos difíceis, e você diz, ei, espera, eu conheço um Deus. E ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Faz sentido para você? Você tem noção da diferença que essas palavras podem fazer na vida de uma pessoa? Você está transbordando vida para alguém. Então, Deus pode sim, nesse ano de 2021, nesse novo ciclo, realizar vários sonhos na sua vida, vários projetos, mas o propósito dele, os sonhos de Deus na sua vida, é que toda a realização que você tiver, traga vida, sobretudo, traga vida para você e vida para as pessoas que estão ao seu redor, que traga vida para mim e por todas as pessoas que passarem por mim, no trabalho, na faculdade, por onde quer que eu ande, esse Jesus, esse Espírito Santo, que é vida, que é caminho, que é verdade, que ele transborde por onde quer que eu ande, e que isso, para que isso aconteça, só basta que eu abra a minha boca, e que você abra a sua boca. E se você tem dúvida a respeito disso, Jeremias 29, 11, Deus fala assim, porque eu, o Deus, eu é que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro de provisão, um futuro de vida. Que nessa noite, essa palavra venha te abençoar, assim como ela me abençoou. Eu já vou entrar o ano de 2001 pensando, Senhor, vários projetos serão realizados, sobretudo eu peço, usa-me, Senhor, através da sua misericórdia, usa-me para que eu possa ser vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pares, e na vida de, por onde quer que eu passar, amém? E que seja isso também na sua vida, que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente.